Bom, começou aqui a gravar. Eu abri aqui o. Espera que eu vou minimizar aqui para abrir o Smooth Draw. Tô achando estranho que estava tudo certinho aqui, tudo organizado, né? Tudo aqui embaixo. Tá? É, eu tinha feito aqui, eu vou pegar essa parte aqui, vou aumentar a tela aqui. Aqui aumentar a tela. Vocês estão me vendo, né? Sim, Tá. Tá vendo a tela também. sim. Aqui, ó, cá. Cá. Qual qual a linha que ficou melhor, tá? Vê aí. Essa, a amarela. Eu vou aumentar um pouquinho aqui. Essa, a branca, o azul. Qual ficou melhor? Ah, a branca e a azul é as melhores, mas Tá. fica à vontade, Não, pessoal. não, não, Pode não. Tô escolher aí. perguntando exatamente por isso aí. Tá? Não, tudo bem. É, acho que Então, qualquer uma vai servir bem. tá, vou começar com a branca. Tá? Aí depois a gente vê aqui. Bom, nós, nós, nós vimos, tá? Vou começar com a branca aqui. Nós vimos na aula anterior, né, a, a segunda lei de Newton, né? Segunda lei, né, de Newton. O que nós temos na segunda lei? Né? Lei não se demonstra, tá? dm vezes aceleração, né? Aqui é dm. A aceleração, nós vimos, tá? Que nós temos a aceleração local, né? Depois até vou dar um traço aqui, né? Aqui, x, y, z constante, né? Mas agora aquela aceleração de transporte, v ponto nabla aplicado em v. Aqui, eu peguei aqui. Essa é a lei de Newton. Isso aqui, né, igual, né, ao somatório das forças, certo? Que nós vimos, né? Nós temos as forças devido à pressão, mais as forças de campo, mais as forças viscosas. Bom, alguém, tá? Tem algum, por favor, tá? Alguém tem alguma dúvida aqui? A dúvida que eu fiquei, eu ia te perguntar era a seguinte: Ah, sempre que eu for fazer um cálculo envolvendo essas três forças, ah. eu preciso das três ou eu Não, posso calcular só uma? não. Por coincidência, nós vamos ver uma aplicação disso aqui. Tá? O que acontece é o seguinte: tá? Isso aqui é um balanço. Tá? É um balanço. Dependendo, né, da aplicação, tá?
você pode abandonar, por exemplo, a força de campo, ou abandonar a força viscosa. Aí você fala assim, mas como fisicamente eu posso abandonar a força de campo se o efeito gravitacional sempre está presente? Aí eu dou um exemplo. Suponha que eu tenho um escoamento, né? Por exemplo, né? Eu tenho a ar aqui, ar, né? Na horizontal. Gente, vocês acham, né, que o G da Terra vai influenciar no escoamento? Não vai. Então você pode abandonar, né, o efeito, né, da força de campo, né, agindo sobre o elemento de fluido. Então, nessa equação, você abandona a força de campo. O que é a força... Entendeu, Donizete? Hein? Sim, sim. Eu vou deixar meu microfone ligado. Se ele incomodar, vocês me avisam. Não, Porque não, às tá, vezes tá. eu deixo desligado. Não, entendi sim, Agora, olha perfeitamente. só. Então, nessa equação, você vai abandonar o efeito de campo. Correto. Suponha. O que acontece, né, com as forças viscosas, né? Como eu falei, né? Sempre lembre, força viscosa, sempre lembre de uma mesa, tá? E as cartas é do baralho. Quando você joga as cartas do baralho, tá? O que você vai ter? A primeira carta aqui, ó, ela gruda aqui na mesa, tá? E as outras, a última dispara mais, certo? Então esse é o efeito viscoso, tá? Aí você abandona, no caso, né, dependendo, né, do escoamento, né, você abandona o efeito viscoso. Agora, Certo. como é que você abandona? Olha só. Depois eu vou entrar aqui, vou até mostrar, né, o número de Rayleigh direitinho, tá? Tem casos, né, que quando esse termo aqui é muito elevado, você abandona geralmente o termo viscoso. Tá? Agora, suponha que você tem um escoamento, por exemplo, no óleo. Né? Meu amigo, essa força aqui ela vai dominar, né? São as forças viscosas. Tá? Então, a sua Uhum. pergunta, ela procede por quê? Né? Você tem que ter uma visão, tá, de cada termo aqui, né? E o que ele vai ser abandonado em presença de. Tá? Certo. Tá? Professor Tom, só tenho uma pergunta. Pois não. Mesmo em escoamento de altíssimo número de Reynolds, extremamente turbulentos, a gente também considera a força viscosa? Sim, senhor. Sim. Lógico, se o número de Renan for muito elevado, né, porque depois eu mostro aqui, vou mostrar que é 1 sobre o número de Renan força viscosa. Tá? Porque quando você tem um domínio, tá, do número de Renan, porque é o seguinte, olha só, um detalhe muito importante. Tá? O escoamento, tá, num objeto, tá, ele tem regiões onde você tem um domínio dessa força devido ao transporte. Aí você abandona o efeito viscoso. Por exemplo, próxima à parede, o efeito viscoso é violento. Né? Então, próximo à parede, você considera o efeito viscoso junto com o efeito de transporte. Quando Por você causa da fala... camada limite. Por causa da camada Exatamente, limite. exatamente. Quando você fala em número de Reynolds, né, você tem que saber qual a região do escoamento. Tá? Então, é importante essa visão experimental mesmo, né, para você saber o que você vai abandonar em presença dele. Tá? Excelente. Eu vou fazer o seguinte. É um ponto que eu reputo muito importante, vou até abandonar aqui, vou apagar aqui, que é o seguinte. Olha só. Eu vou... Geralmente o Fernando, tá me ouvindo, Fernando? Vocês estão me ouvindo?
Eu tô já também, professor. Estou Tá. ouvindo sim. Olha só. Porque eu tenho que mostrar, tá, geralmente, o que causa confusão. Tá? E o que causa confusão não se encontra claramente nos livros. Né? Aí você pode dizer, não, mas eu tenho um livro que isso aí explica a maravilha. Tudo bem, para mim é exceção. Olha que interessante isso aqui, olha que interessante. Ó. Nós vimos, tá, que V.nabla, tá, isso aqui é uma grandeza escalar. Escalar. Então eu tenho uma grandeza escalar atuando num vetor. Tá? Então, essa grandeza toda aqui, ó, é uma grandeza vetorial. Essa grandeza escalar poderia estar atuando na temperatura. Né? Você tem o transporte, né? Você tem a variação de temperatura devido ao escoamento. Então, essa grandeza V.nabla com a temperatura é uma grandeza escalar. Mas quando é vetor, é uma grandeza vetorial. Certo? Eu fico nervoso. Certinho, Tá. certinho. Agora, observa só uma coisa. Ela tá agindo no modo do vetor. Né? Não. V.nabla está agindo no vetor. Então, fala assim, ela pode alterar a amplitude do vetor. Exatamente. Ela está agindo no vetor. Agora, olha só que interessante. Vou dar um exemplo. Porque quando eu dou um exemplo ridículo, as coisas elas brotam. Né? O exemplo é ridículo. Imagine, tá, que eu tenho uma força 3F. Tá? Eu vou projetar essa força 3F, tá, sobre vou colocar até no plano aqui, tá, sobre o eixo do X e eixo dos Y. Vocês concordam comigo? Olha só o exemplo ridículo que não se fala. Essa aqui é a minha força 3F. Tá? 3F. Vocês concordam comigo que esse componente aqui é 3Fx? Sim. Concorda? Você concorda que esse componente aqui é 3Fy? Sim. Gente, olha só. Quando eu projeto esse vetor aqui, ó, sobre o eixo do X, o escalar, ele vem junto com o número 3. Então eu tenho. Desculpa. Aqui, ó. Então, esse aqui é o componente desse vetor segundo o eixo do X. Esse aqui, ó, é o componente do vetor V no eixo dos Y. Entenderam bem? Sim, perfeito. Agora, quer ver? Olha que interessante. Vamos desenvolver esse escalar aqui. Ó, V.nabla. Vamos desenvolver. Estão lembrados? Que vai ser Vx, derivado em relação a x, mais Vy, derivado em relação a y, mais Vz, derivado em relação a z. Aí você olha no livro, olha só que confusão. Você olha no livro, ó, vem assim, ó, vem esse escalar, agora vou até mudar de cor aqui, ó, com o Vx, ou até o azul que vocês gostaram mais, ó, aqui, ó, com o Vx nele. Então, o componente segundo o eixo do x, né, isto é, vem o Vx aqui, ó. Aqui, aqui e aqui. Você olha, você sai correndo, gente. Aí o componente desse vetor, segundo o eixo dos y, você vai ter Vy, Vy e Vy. Só porque nesse exemplo simples, você vê que o escalar, ele vem attached, vem grudado. Entenderam bem? Não sei.
Aí você vê essa equação no livro, né, escrito lá direito. Olha, estou dizendo, você sai correndo. Você sai correndo. Meu Deus do céu, que confusão. Não tem confusão nenhuma. Você desenvolve o escalar, né, e coloca o componente do vetor dentro do operador. Está bem claro isso aí? Sim. Está bem claro. Tá? Então, é um exemplo óbvio, né? Que é um exemplo óbvio. Mas vê se tem no livro. O cara não fala, ele já coloca o resultado das equações. Então, se você separar o escalar do vetor, né? E dizer, né, que o escalar acompanha a projeção, fica bem mais simples de você enxergar. Aí pode vir a equação que vier, pô. Tá? Então, esse é um detalhe, tá? Que eu julgo assim, muito importante. Agora é o seguinte... Vou cortar aqui. Olha só. Isso é a minha técnica mesmo, tá? Eu tenho uma técnica de ensinar o seguinte, tá? Tudo que está confuso, quando você mostra, você não esquece. Você não esquece. Tá? Está confuso. Você mostra claramente, aquilo fica na sua mente. Tá? O normal, você vai passando, né? Você tem que rever e tal, e tal, e tal. Tá? Então, olha só um ponto muito importante aqui. Tá? Lembre que nós estamos na segunda lei de Newton. Né? Estamos na segunda lei de Newton. Então, repara só um detalhe. Tá? Olha só, Fernando, olha só, vê se você concorda. O que nós vimos? Tá? Ó, índice, proparoxítona, tem um acentinho aqui. O que é um índice livre? Tá? O índice livre é aquele que você tira do bolso. Um exemplo, você tem os 3 bolsos, né? Então você tem os 3 componentes. Eu tenho a liberdade de escolher qualquer componente. Se eu tiver os elementos de uma matriz, né, matriz IJ, né, suponha uma matriz 3x3, né, eu tenho a liberdade de escolher qualquer elemento da matriz. Por isso que a matriz, né, geralmente, ela é escrita como AIJ. Né? Esses dois são índices livres. Tá? Geralmente, um vetor, né, VI, né, tem um índice livre. Né? Um escalar, temperatura, o índice livre é 0. Você não tem, certo? Então é o índice livre. Eu vou colocar uma confusão na cabeça de vocês, hein? Eu vou colocar uma confusãozinha. Tá? Quando eu coloco a confusão, né, e tiro a dúvida, isso aí brota, que você não esquece mais. Então, olha só. Vamos para o nosso índice mudo. Né? Isso aqui é free, né? É free. Né? E agora o dummy. Né? Índice mudo. Índice mudo. O que é o índice mudo? Ó, eu, por exemplo, eu fiquei nervoso, né, em escrever o termo de transporte. Né? O que eu faria no termo de transporte? Né? Primeiro que é um vetor. Né? Então eu faria assim, ó, V, olha só, VJ, ó, parcial em relação a XJ. Esse aqui é o V ponto nabla, aplicado no vetor VI. Ó, tá vendo? Isso aqui, ó, é o escalar, ó. Entendeu, Fernando? Isso aqui é o escalar. Né? Isso aqui corresponde ao V ponto nabla. Né? Aqui, Fernando, eu não tenho liberdade. Né? Aqui é uma soma. Né? Então, aquele VX, derrom de X, mais VY, eu coloco VJ, derrom de XJ. Tá? Aplicado no vetor VI. Pronto. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Agora é o seguinte, fala.
Mas ali a seu VJ, Ah. o J dele deveria ser contravariante, né? Não, eu não sei, ainda não falei isso ainda. Ainda não falei. Tá. Eu Entendi. ainda não Beleza. falei, é aquilo que eu falei, entendeu? Não, olha, pelo amor, quem falou? Alexandre. Alexandre aqui. Moção, né? Como é que é? Isso. Maçom. Maçom. Olha só, eu não quero, olha só, é aquilo que eu sempre falei, tá? Nem sempre eu respondo, porque eu vou acompanhando o meu raciocínio, entende? Entendi. Aí é uma mistura danada na cabeça de quem está ouvindo, entendeu? Só, eu já entendi o que você falou, tá? Mas eu vou falar isso mais à frente, tá? Sim. Só para você saber, tá? Porque, olha só, Professor, pois não. quer dizer então que nesse caso aí o VJ e a derivada em relação a x aí de XJ Ah. seria como se fosse uma das componentes do vetor? Não, 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 não. Fala mesmo. Não, não, não. Quer ver? Olha só. Vamos Mas desenvolver. ele não é, ele é um Peraí. escalar, né? Você fez uma afirmação que eu te cortei. Tá? Deixa eu falar agora para você entender. Olha só. Você concorda que o J é mudo? Sim. Então vamos desenvolver? Ó, Ah, V1 derivado dx1. x1 mais V2. V2. Ó. Olha o tempo que eu estou perdendo, tá? E não usar a notação tensorial. Eu estou perdendo, mas estou ganhando que você está aprendendo, tá? Não interpreta eu perdendo. Eu estou entendendo. Mais V3 V3. derivado em relação a X3. Essas três parcelas eu condenso nesse termo aqui. Não tem componente nenhum. Isso aqui é o número 3. Está lembrado do 3F? Está lembrado do 3F? Sim. Esse aqui é o número 3. Não, pera. Então, olha só, estou falando o que você falou, tá? Agora, eu quero pegar o componente, tá? Desse vetor v.nabla, aplicado em V, eu quero pegar o componente segundo o eixo do x. Eu venho aqui, coloco aqui, V1. Eu quero pegar o componente segundo o eixo dos y. Eu venho aqui, coloco V2. Entendeu agora? Você falou aqui dentro, falando na palavra componente. Isso aqui é um número. Então é isso. Não é componente. O componente é um escalar. Mas não é componente, é um número. Você falou a palavra componente, eu te cortei. Certo, mas vou pegar um exemplo para mim entender, tá? Vamos pensar que tem um vetor lá, 3x mais 2y mais 3y. Posso te interromper? Pode. Eu vou dar um exemplo para você. Em vez de você dar um exemplo, eu vou dar um exemplo para você. Tá? Se você não entendeu, você fala. Tá? Certo. Então, olha só, vou apagar aqui, porque isso ajuda muita gente. A dúvida, né? Ela não atrapalha. São 51 anos, né? Enfrentando turmas aí. Olha só, vou dar um exemplo para ficar bem claro aqui. Tá? Evidentemente, suponha, tá? Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um exemplo bidimensional, tá? Quem entender para bidimensional vai entender para tridimensional. Concorda ou não? Sim. Então vamos lá. Vou te dar um exemplo assim. V igual a x2 y t no tradicional, tá? I mais xy j. Tá? Certo. Tá. Agora olha só, método tradicional, tá? Eu vou chamar isso aqui, de U, isso aqui de V minúsculo, tá? Então vamos lá. Então olha só, U de X
y e t igual a x2, yt. Olha como vai ficar x2, yt. O v de x, yt, não tem t, não tem problema, é xy. Todo mundo concorda comigo? Esse aqui, ó é o vx e esse aqui é o vy. Isso eu chamei de u e v. Viram isso ou não? Certo. Por favor. Sim. Viram ou não? Sim. Tá. Então, olha só. Vou escrever aqui. Componente da aceleração o eixo do x. Tá? Uhum. Aqui eu ainda vou fazer o seguinte, depois eu vou colocar um adendo aqui, tá? Vou colocar no final, tá? Mais um pedido. Então vamos lá. Primeira coisa que eu vou fazer, tá? Independente do componente segundo o eixo do x, tá? Eu vou primeiro calcular, tá? o termo escalar. Pô. Então olha só, que independe da coordenada. Independe, ó. V ponto nabla vai ser igual, olha que interessante, ó, Vx d-RON de x mais Vy, eu tô usando a letra e falando nas duas nomenclaturas, estão acompanhando? Ó. Sim. Ó, olha como é que é fácil, ó. Isso aqui vai ser igual, ó, pego o U, ó, x2 yt, d-RON de x, mais, agora o componente V, ó, x, y, d-RON de y. Quem não entendeu? Não, agora ficou clarinho. Olha só. Agora eu vou fazer o seguinte, eu queria escrever aqui, até vou botar em amarelo, né? Mas peraí. Deixa eu só falar aqui, peraí. Vai. Eu quero no ponto, ó, por exemplo, 1, 2, né? E no tempo t igual a 5 segundos. Ó, aqui, tá? Então isso aqui, ó, eu quero aceleração nesse ponto e o tempo. Fala. Quer falar assim, essas derivadas aí tá atuando em quem? Peraí. Quem é que tá falando? Donzelli. Tá. Ela não pode estar atuando porque eu estou obtendo somente o operador. O operador é a boca do jacaré, vide a aula anterior. Né? Você tem que dar a comida para ele, pô. Eu estou calculando só a boca do jacaré, pô. Mas aí, não, esse só um minutinho. Escalar aí virou um escalar, né? Ué, mas é isso que eu quero, né? Aqui, ó, vou colocar a boca do jacaré em vermelho. Pronto. Aqui, ó. Aqui tá a boca do jacaré. Não, aqui, ó. Ele fica esperando, coitadinho, ó. E tá com fome, ó. Aqui, ó. Fome danada. Olha lá, ele tá com fome. Tá? Eu já jogo logo o ponto aqui, ó. O ponto 1, 2, tempo, tem igual assim, eu já coloco aqui, ó. Eu tenho certeza. Por isso que eu falo que é muito importante, tá? Para todos que estão ouvindo e todos que dão aula, tá? A dúvida, né? Eu só não posso, né, desviar do assunto que eu estou dando. Por isso que eu dei um corte no maçom, um corte saudável, não foi um corte de prepotência. Porque eu não posso desviar, mas a dúvida dele, eu tenho certeza absoluta que está tirando dúvida de muita gente. Tá? Então, olha só, eu vou calcular. Vou calcular aqui, ó. Vou calcular. Aqui, ó. Quanto vale isso aqui no ponto, ó? E no tempo? Vamos lá, ó. X não vale 1? Então aqui vale 1, ó, 1. O Y não vale 2? Vezes 2. O tempo é 5, vezes 5. Pronto. Aqui, o X vale 1 e o Y vale 2. Então, eu já tenho esse número aqui, ó, que eu vou
que eu vou apagar, né? Lembra desse número aqui, isso aqui é 10, tá? É um número fácil, tá? É 10 e 2, 10 e 2, ó, já tem esse número aqui. Opa, descuide, rapaz. Só dá Ctrl Z que volta. O que é? Se é Ctrl Z deve voltar aí, tenta aí. Olha lá, hein? Não, eu não sei, você, quem sabe, tá? Então, isso aí é... Não sei de nada, não. Olha só. Na informática eu estou perdendo. Olha só. Então, eu vou apagar isso aqui. Aqui, ó. Vou apagar, vou colocar 10, tá? Vou colocar 10 aqui. Né? E vou colocar 2 aqui. Tá? Então aqui vai ser meu 10. E aqui vai ser o meu 2. Pronto. Agora vamos comer, né? Vamos não, o jacaré vai comer, certo? Quanto vale a derivada parcial em relação a x dessa função? Cadê ela? Aqui, ó. Aqui, preste atenção aqui, ó. Aqui, ó, vai entrar, ó, o meu u. Tá? Aqui, ó, vai entrar o meu u. Por quê, professor? Porque eu estou achando em relação a x. E o componente da aceleração em relação a x, ele come o u, é o Vx. Viram ou não? Sim. Eu acho que está muito claro, né? Certo? Então eu botei aqui, ó, 10. Quanto vale a derivada em relação a x do meu u? Tá vendo aqui meu u? Ó. Vale quanto? 2xyt. 2xyt. Mais. Quanto vale a derivada de u em relação a y? É só olhar aqui, ó, vale x2t, ó. x2t. Certo? Tá bem claro? Agora eu pego o ponto e jogo aqui, né? Esse aqui é 1, né? E esse aqui é 2, né? Certo? Ó. Aqui vai dar 4, aqui vai dar 40. 40t. E o t quanto vale? Vale 5, né? Certo? Então isso aqui vai dar 200. Mais, confere aí, tá? x2 é 1, né? x2t, né? É 1 vezes 5, né? Mais 5. Então é igual a... Olha o número aí, ó. Olha o número aí. 205. Agora, por favor, né? Bota o jacaré, né, para comer, né, o componente V, né? Que é do eixo dos Y. Eu não vou fazer. O que quer que eu faça? Não precisa, professor. Tá. Não. Agora já está claro. Tá. E se eu quiser, presta atenção. Peço até desculpa pro pessoal aí. Pelo amor de Deus, gente, ó, para, deixa eu falar. Pera aí, olha só o que eu vou dizer. Tá? Se eu estou desenvolvendo aqui, tá? Porque eu tenho certeza que essa dúvida ela sempre aparece, sempre. Se na hora de aplicar o cara fica louco, ele não sabe para onde ir. Tá? E se fosse uma dúvida, por exemplo, mesmo daqui, que ia desviar muito, eu falava o seguinte, eu depois que todo mundo saísse e tal, eu ia te dar uma aula particular, porque todo mundo entendeu e você não entendeu. Não, tranquilo. Tá claro? Muito obrigado. Tá? Não precisa agradecer, não. Só um detalhe. Se eu quiser a minha aceleração, né, nesse caso, eu tenho que ter o derrom de V, derrom de T, pô. Aplicado, atenção, aplicada onde? No ponto X, Y e Z. Aqui não tem T, é derivada parcial. Eu venho aqui, eu derivo o meu V, certo? Parcialmente em relação a T, por coincidência, né? O componente
do eixo dos y é 0. Não tem t aqui, né? Então isso aqui vai ser x2, y, i. Tá legal? Sim. Joga o x2 aqui, o y aqui, vai dar quanto? Vai dar 2, né? 2i. Atenção, esse meu número aqui, ó, vai ser somado a esse número aqui, ó, que é o componente segundo o eixo do x. Entenderam bem? Uhum. Any question? Correto. Repara com uma dúvida do Donizete, né? Por isso que eu não deixei ele falar, entendeu? Quando ele fala, não mais, primeiro que eu falo até de brincadeira, né? Mas é conjunção coordenativa adversativa, né? E adversativa é briga, né? Entendeu? Quando o aluno fala assim, mas, ele está brigando comigo, eu não deixo ele brigar, certo? Tá? Eu boto a nocaute antes. Sabe por quê? Olha um detalhe importante, né? É aí que vem a minha didática nata. Nunca li sobre isso, né? Tem livro, nunca li. Porque é o seguinte, eu sempre me coloco no lugar de quem está perguntando. Sempre, 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 sempre. Tá bem claro isso aí? Tá bem claro? Agora vem um detalhe aqui, tá? Que eu vou dizer para vocês, tá? Que é o seguinte. Eu acho, isso eu acho, tá? Uma vez eu estava eu pedi uma secretária, ela me odiou, certo? Mas era o chefe dela, para digitar a parte matemática. Imagina, isso na década de 80, pô. Rapaz, ela digitava, eu notava que ela olhava para mim com ódio. Aí, o que acontece? Isso é interpretação minha, tá? Minha. Tá? Quando você abre um livro, eles fazem assim, ó. Derivada da temperatura em relação a... colocar aqui, a xi. Tá? Você sabe como é que é feito isso? Faz assim, ó. Bota-se uma vírgula aqui. Isso aqui, né? Eu tenho certeza que para a secretária da década de 80, né, aqui ela fica com raiva, mas aqui não. Por exemplo, quer ver? Você tem assim, por exemplo, derivada de VI em relação a XJ. Primeiro, isso aqui são dois índices livres, não são? Sim. Então, sim. Se escreve assim, ó, VI, vírgula J. A secretária não vai ficar com raiva. Só que hoje em dia, né, tem o LaTeX, tem... Né? Né? Eu uso o LaTeX, eu uso. Quem está falando? Fernando. Ô, Fernando. Que bom, eu também. Para digitar fórmula matemática não tem igual. Não tem igual. Tá? Então, olha só. Então, hoje em dia é rápido, tá? Você bota uma vírgula. Tá? Quer dizer, para o LaTeX, que eu tenho experiência também, esses dois aqui eu acho que envolvem a mesma, vamos supor assim, complexidade, né? Porque você tem que dar né? Tudo bem, ele sabe o que eu estou falando, mas tudo. Entenderam bem, então? Mas eu estou preocupado quando vocês abrirem a literatura. Vocês vão ver uma vírgula, né? Certo? Entenderam bem? Por exemplo, se tiver assim, ó, VK, vírgula, JJ, né? Isso aqui vai ser uma derivada segunda, né, do vetor VK em relação a XJ ao quadrado. Entenderam? Ô, professor Thompson. Pois não. Fernando, aqui, eu particularmente não gosto dessa notação, acho uma porcaria, porque eu nunca...
Como eu me formei há 40 anos atrás, eu nunca tinha visto isso, né? Então, entendi. Quando eu olho isso, para mim é uma confusão. Mas acontece o seguinte, toda uma sugestão, tá? Toda vez que está confuso, tá? Aí você pega, aí você vai pegar mesmo, entendeu? Porque eu não posso chegar, tá? A minha ideia também, né, é preparar vocês para ler os livros, para desenvolver, sabe? Imagina, se você pega uma anotação dessa, vai fechar o livro, não vai, pô. Aí você vai procurar aprender, na minha opinião, tá? Então não custa nada, na minha opinião, você se adaptar a ela. Quando você viu uma vírgula, né, o que está aqui, ó, né, vai ser o numerador da derivada. E aqui vai ser o que você está... Vocês sabem o que tem acontecido? Vamos supor, eu que fiz 3 graduações, tudo em exata, mas na matemática a coisa é bem definida, né? Assim, a pessoa faz a... Quem está falando? Donizete. As pessoas fazem a definição, situa lá no conjunto onde trabalhar. Na física, o pessoal vai assim meio que cortando as coisas da matemática, né? Assim, faz uma coisa lá meio cavalgando nas nuvens, né? E agora, quando você vai para a engenharia, piora muito mais ainda. Porque é verdade, aí é verdade. O cara não põe notação nenhuma. É verdade. E vira um inferno. É verdade. Eu estou me vendo agora, que eu estou tentando estudar aqui para fazer uma matéria do mestrado na área de filtros digitais. Entendi. Meu Deus do céu, você não encontra uma anotação assim. Entendi. Mas só para de consolo aí pro Fernando, esses trem é desgraçadamente complicado mesmo. Mas aí que tá. A minha visão, né, assim, porque eu não nasci sabendo, né? Eu não nasci sabendo, é o que eu gostaria, né? De estar na engenharia, ter sabido tudo, né? Quer dizer, mas eu tenho uma visão crítica, certo? Eu acho o seguinte, muitos livros usam. Se muitos livros usam, né? Eu não vou fechar o livro, porque eu vou tentar me adaptar. É essa a visão que eu tenho. Então, Fernando, se fosse você, eu não vejo a partir disso aqui grandes preocupações. Por exemplo, você quer ver? Vou te dar uma aqui. Olha só. Se eu tiver assim, ó, por exemplo, VJ, olha só, hein? VK, J. Tá? Tá legal, Fernando? Tô ok. Olha só. Eu tenho uma derivada parcial, não tenho? Que a vírgula é. Com a vírgula. Olha só, quem vai ficar no numerador da derivada parcial? Não, olha. Aqui, ó, antes da vírgula é que vem para cá, né, Fernando? A sobe é o K. Não é? Então, isso aqui corresponde a quê? Eu coloco uma derivada parcial. O que vem no denominador? Esse J ou esse K? O J. Então, aqui, ó, XJ. E aqui vem VK. Isso aqui, entende? Adaptação é rápida. Lógico, quem vê pela primeira vez, né, fica nervoso. Então, o que é isso aqui? Ó, isso aqui, olha que interessante, é exatamente, que eu fiz de propósito, o V.nabla aplicado em V. Isso aqui é exatamente isso aqui. Se você não acreditar, peraí, se você não acreditar, desenvolve. Aqui, ó. Sim. V1, ó, D-ROM de VK, D-ROM de X1, mais V2, D-ROM de VK, D-ROM de... Entendeu? O J é a soma. É a soma. Entende? Então, eu não vejo, tá? Do jeito que você falou, né? Parece uma coisa assim, fora de série, tá? Entendeu? E não é, pô, não é. Quando você se adapta, não é complicado, né? O problema é exercitar, pô. Professor, eu tenho uma dúvida. Quer dizer, na verdade, eu estou adiantando as coisas. Eu sei que o senhor vai explicar isso depois. O Alexandre fez até uma menção a isso. Quando eu me formei em engenharia elétrica há muitos anos, depois só trabalhei com engenharia mecânica. Fiz mestrado na área de mecânica, então
Eu lembro que eu estudei eletromagnetismo, mas foi todo vetorial. Na minha época não se estudava eletromagnetismo com a linguagem tensorial. E aí hoje, por exemplo, para mim é complicado. Eu vejo um tensor, tem tensor misto que tem subscrito, superscrito. Eu não vou em hipótese alguma falar isso com você. Uhum. Mas em hipótese alguma. Que vai ser uma... Aí que está, entendeu? Olha, é o seguinte, didaticamente seria um crime. Eu vou dar um exemplo para você rapidamente. Por favor, quem dá aula, segue o que eu estou falando, que eu tenho experiência nisso aí. Já orientei mais de 40 teses, mestrado, doutorado. Quando é que o aluno começa a ler jornal dentro da sala de aula? Tá? É quando um aluno faz uma pergunta brilhante e o professor começa a tirar a dúvida dele. Entende? Aí o que acontece? A dúvida, na minha opinião, tá? A dúvida tem que ser de todos. De todos. Porque se o professor começar a sair, tá? A pessoa que está recebendo, ela fica satisfeita. Tá? O resto não fica. Como eu dou aula para o grupo, entende? Se fosse individual, isso aí, tá? Por coincidência, está detalhado no meu livro. Detalhado. Tá? Entendeu? É aquela palavrinha, né, que eu vou repetir, mas que vocês fingem que não ouviram. Do covariante e contravariante. Isso aí, depois que você vir isso, eu vou mostrar rapidamente. Tá? Não agora, tá? Quando eu estiver falando sobre o lado direito, né, da pressão, tá? Vou falar rapidamente, tá? E vou fazer uma crítica, tá, aos professores e aos livros. Quando eu falo aos professores e aos livros, eu falo 98,9. Lógico que existe uma percentagem que não, tá? É uma crítica mesmo, é crítica contundente, tá? Então vamos lá. Depois eu prometo, tá, Fernando? Tá legal. Tá? Prometo. Tá engasgado aqui, ó. Louco para o jacaré comer a comida aqui, mas o jacaré não vai falar, não. Tá? Olha só. Vou fazer o seguinte. Então nós temos, tá? E depois vocês vão ver por quê. Por quê? Em vez de trabalhar com DM, vou trabalhar com RODV. Que é a mesma coisa que DM. Certo? Então, ó, RODV, né? Ó, até vou colocar assim, ó. DV sobre DT igual a DFP mais DF do campo mais DF viscoso. Tá? Aí você pergunta assim, professor, D sobre DT. D sobre DT, tá, é chamada de derivada material ou sub... Quem falou? Quem falou material aí? Alexandre aqui. Alexandre Masson? Isso. Excelente, tá, tudo bem. Exatamente. Tá? Ou substantiva, tá? Chamado substantiva, tá? Derivada material. É um nome dado. Por que isso aí? Porque esse operador, olha que interessante, eu vou colocar, estou até revendo, né? Esse operador, geralmente, alguns livros, né, colocam um D grande aqui. Tá? Atenção, sempre quando eu falar operador é a boca do jacaré, gente. Por favor. Ó, esse número mais aqui, ó, ele é um operador, ele fica esperando aqui, ó, para somar. Esse operador D sobre DX é um operador, ele é a boca do jacaré. Isso aí não se fala em livro, não se fala. Primeiro, boca do jacaré, eu nunca vi livro falando, mas não fala. Tá? Define bem o que é operador. Você não tem soma de operadores, pô, tá? Você não tem operação com os operadores, para ser redundante. Tá? Isso aqui é definido assim, ó. Aqui, mais V, ponto nabla, ó. Pronto. Aqui é a boca do jacaré, ó.
Entenderam bem? Tá legal? Tá legal, gente? Sim. Tá. Beleza. Então, olha só. Agora o meu foco é a força devido à pressão. Qual é a minha ideia? Né? Qual é a minha ideia? É aparecer os operadores diferenciais que servem para as áreas de engenharia e fazer vocês sentirem esse operador. Essa é a minha ideia. Sentir, não é entender, não. Uma coisa é entender, outra coisa é sentir. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Que tipo de... Atenção. Pressão, todo mundo sabe, eu estou falando óbvio, não é força. Não é força. Por isso que eu coloquei, ó, DFP, força devida à pressão. Pressão não é força. Não é. Eu vou fazer o seguinte. Tá? Eu vou pegar um elemento de fluido. Pegar um elemento de fluido. Eu vou pegar um elemento, né, o mais simples possível, que é o quê? Né? O elemento em coordenadas cartesianas. E nós já vimos, aqui, até eu vou chamar aqui S do X aqui. Esse aqui é X, ó, aqui é Y e aqui é Z, né? É só fazer a rotação, né? Assim, ó. Tá? Então, aqui é meu eixo do X. Olha só a ideia, tá? Se esse aqui é o eixo do X, essa área aqui, como é bom trabalhar com cor, rapaz. Essa área aqui, ó, tá? É minha área delta Y, delta Z. Certo? Qual é a atenção aqui, ó? Quem não acreditar, tá? Imagine a sua cabeça no interior da água de uma piscina, tá? Pressão, a força devida à pressão, ela sempre atua compressivamente. Isso aí é compressivamente. Então, o que eu vou ter? Eu vou colocar um azul aqui. Como é bom, rapaz, trabalhar aqui com... Ó. Essa força aqui, né, vai ser a pressão vezes a minha área. Todo mundo viu isso? Todo mundo viu? Perfeito. Tá. Sim, professor. Agora, olha só um ponto importantíssimo. Olha só. Eu tenho que localizar o meu elemento. Então, em vez de trabalhar pequenininho aqui, né, eu vou pegar uma vertical aqui. Opa, vou pegar branca. Pegar uma vertical aqui, tá? E uma vertical aqui, tá? Esse aqui, ó, aqui é minha direção X. Até é interessante, porque em inglês, né, não existe sentido, tá? Só para saber. Tá? Em inglês é direction. Direction tá? Então, em português que tem direção, sentido, intensidade, né? Isso é a minha direction. Tá? Em inglês, magnitude and direction. Né? Essa minha face, a face, ela está localizada em X mais delta X. Essa minha face está localizada em X. Viram isso ou não? Sim. Então, olha só. Aqui, né, é o meu azul, né, que é a minha pressão, a força devida à pressão. Aqui eu vou ter uma força. Estou repetindo. P, delta Y, delta Z. Atenção agora. Localizada em X mais delta X. X mais delta X.
Aqui eu vou ter uma força devido à pressão, que é a área mesma, né? Localizada em X. Viram isso ou não? Sim. Sim. Então, eu vou pegar, né, no caso, né, vou falar em inglês agora, tá? Em inglês, tá? A direção X, tá? Vou somar. Direção X. Tá legal? Tá bem? Sim. Então eu vou ter assim, ó. P, delta Y, delta Z em X, menos P, delta Y, delta Z em X mais delta X. Certo? Tá certo. Agora vem a pergunta, tá? Que vocês devem fazer. Tá? Professor, eu sempre utilizei série de Taylor. Para que eu preciso série de Taylor? Qual é o objetivo da série de Taylor? Tem um objetivo. Essa era uma pergunta que eu ia fazer durante o curso. Quando é que eu tenho que usar a série de Taylor? Quem está falando? Donizete. Então, olha só. O pessoal usa assim, mas agora vamos expandir isso. Não, sério. Mas ninguém diz por quê, entendeu? Tá, exatamente. Então, olha só. Quando você tem, tá, a tua calculadora, quando você tecla o seno de um ângulo, tá, a operação que é feita, digitalmente, no caso, né, era uma operação de soma. Por quê? As funções, são chamadas funções não polinomiais ou transcendentais, tá? Elas não são representadas por soma, elas são aproximadas por soma num determinado ponto. Então, o desenvolvimento da série de Taylor é, num determinado ponto, você aproximar uma função não polinomial por um polinômio. O que é uma função polinomial? Né? É 5 mais ax mais bx2 mais 5x3, é uma função polinomial. Tá? Então, o que se faz? Tá? Você tem uma função. Você tem uma função f de x mais delta x é igual a função em x mais... Vou colocar a derivada parcial de propósito, tá? Porque suponha que f seja a função de x, y, z, tá? A derivada de f em relação a x, delta x, mais a derivada segunda de f em relação a x2, né? Delta x ao quadrado sobre 2 fatorial mais etc. Então, por exemplo, uma função é elevado a x, né? Você pode pegar essa função e colocar em uma forma de uma soma. Tá? Fala. Não, sim, já fiz isso. Tá. Eu só não... tá, continua aí. Espera aí, mas está sabendo por que agora. Tá? Por exemplo, você não vai pegar ax2 mais bx mais c e desenvolver em série de Taylor. Né? Por quê? Porque já é uma função polinomial. Tá? Você tem função seno, cosseno, né? Exponencial, 1 sobre x, x a menos 1, né? Você tem que expandir em função, né, da série de Taylor. Só que você abandona, né, nos casos da aplicação, né, aplicações, né, você abandona o termo delta x ao quadrado. Então, o que você vai ter aqui? Ó? F de x mais delta x vai ser igual a f de x
mais a derivada de f em relação a x, delta x. Tá? Eu coloquei igual. Na realidade, eu ia colocar, né, aquele termo de aproximado, mas estou colocando igual aqui. E repare só um detalhe, né? Se eu dividir ambos os mesmos por ΔX, apareceu a derivada local, né? Que é quando ΔX tende para zero, né? Certo? Se eu passar o f de x para cá, ó, né? E dividir por ΔX, e fazer ΔX tender a zero, né? Eu tenho a definição de derivada. Tá? Então, isso aqui é uma aproximação da derivada. Se usa muito, 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 muito em análise numérica. Muito, muito, muito. Análise numérica você usa sempre, né, a chamada diferença finita. Tá? Tudo bem. Aí você tem que levar em consideração esse valor aqui. Mas tudo bem. Tá bem claro isso aí? Claro, isso. Tá bem? Sim. Fernando, tá legal, Fernando? Sim, me lembro de cálculo, isso eu ainda me lembro. Não. Numérico, O problema não é se lembrar, não. O problema é saber o porquê, pô. É verdade. O problema não é se lembrar. Né? Isso aí, pô, qualquer livro traz isso aqui. Tá? Mas agora ficou claro. A ênfase tem que ser o porquê. Olha, gente, olha aqui, gente. Cadê o... Opa, uma sériezinha de T louca para entrar aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a menos d de P, d de X, delta X, né? Olha que bacana. Viram ou não? Sim. Viu o porquê do sinal menos? É só pegar esse aqui e mandar para esse aqui, né? Certo? Claro. E mandar a derivada. Viram ou não? Sim. Hein? Tá bem claro? Então, gente, olha que interessante, olha só. dFP igual a menos... Vocês concordam? Aqui eu vou usar a tradicional, tá? Vou colocar um I aqui. Tá? Vocês concordam comigo? Olha só. Por analogia, pode achar que eu não esqueci, não, tá, gente? Vocês vão falar aí, professor, tá faltando, não esqueci, não, tá? D de P, D de Y, J. Viram ou não? Menos D de P, D de ZK. Certo? Sim. Esse delta X que sobrou aqui, ó, é meu delta V. Por isso que aqui eu coloco aqui, ó, encaixo aqui, né, meu delta V. Viram ou não? Sim, professor. Ok. Esse sim, professor, tinha alguma coisa para falar. Quem falou? Leandro. Viu claro, Leandro? Hein? Não, o senhor perguntou se vimos, eu falei que sim. Tá, mas claramente? Sim. Hein? Então, ó, dFP igual a menos dV. Faço um delta V pequeno, né? Chamo de dV. Viram ou não? Ok. Sim. Isso aqui, ó, nabla P, né? Certo? Agora o Fernando não vai gostar, não, mas vou fazer de propósito aqui, Fernando, para você gostar, tá? Eu faço assim, Fernando, ó, P, vírgula, I. Olha só, Fernando. Eu quero o componente da força de pressão segundo o eixo do X. Eu faço I igual a 1. Ele é livre. Aqui eu vou ter d de P, d de X. Gostou? Certo, ok. Agora eu quero o componente da... Ó, não estou pedindo componente, né,
Desculpe, tá? Até vou colocar um D aqui, né? Para. Né? Porque aqui eu estou calculando o P de I, tá? Não, tá certo. Só o que eu estou falando é isso aqui, ó. DFP, ó, de X, tá? Entendeu? Entendi. Isso aqui está correto, tá? Isso aqui está correto. Tá? Sim. Aqui eu olhei só para o WP. Exatamente. Exatamente. Aqui eu teria assim, ó, P, vírgula, I, no caso, né? DV. Certo? Entendeu, Fernando? Entendi. Olha como uma linguagem tensorial, né? Ela é simples. Você poderia escrever derrom de P, derrom de XI, tudo bem, tá? O derivada parcial. Escreve assim, você já sabe agora. Viu a vírgula, né? Ela vai para o denominador. Tá bem claro isso aí? Sim. Bom, agora é o seguinte, tá? Essa forma, agora o pessoal vai, deixa eu jogar um pouquinho para cá. Assim. Opa, que legal, tem espaço. Eu vou olhar, atenção agora aqui, já pensando na análise dinâmica. Tá? Na análise dinâmica. Tá? Eu vou analisar. Porque atenção aqui, aquilo que eu falei, para ter objetivo. Né? Os exemplos que eu dou são exemplos de mecânica dos fluidos, né? Para você sentir, né? O que eu sinto. Tá? Aí, o meu objetivo, estão lembrados? São os operadores diferenciais, né? Na análise dinâmica. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou analisar o meu Nabla-Phi, tá? Isto é, meu gradiente de Φ. Tá? Isso aqui é um vetor. Atenção, Φ é uma função de x, y, z. Meu tradicional. Tá legal? Tá legal, gente? Sim. Então, olha só. Eu vou fazer o seguinte. Tá? Φ é uma função. Aqui é pressão, né? Aqui é a mesma coisa que a pressão. A pressão varia com ponto, x, y, z. Eu estou genericamente o meu φ aqui. Tá? Então, eu vou fazer o seguinte. Ó, dφ, né, vai ser igual... Se fosse na linguagem tensorial, Fernando, olha só que facilidade eu escreveria aqui, ó. Seria φ, vírgula I, dxi. Olha, Fernando, olha que legal. Aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa, ó. Agora eu vou gastar tinta aqui, né? Que a gente fala, né? Ó, derrom de φ, derrom de x, dx, mais derrom de φ, derrom de y, dy, mais derrom de φ, derrom de z, dz. Certo? Certo. Fernando, tá te incomodando isso aqui, Fernando? Agora está começando a ficar melhor. E vai ficar mais ainda, que eu vou repetir. Se você não entender, você manda parar na hora, porque aí você não está desviando a aula. Tá? Aí você está contribuindo, entendeu? Entendi. Tá? E não existe esse negócio, não existe aluno chato, não existe. Não me chateia, eu tenho o maior prazer, pô. Tá lembrado quando o Donizete fez aquela pergunta? Né? Que eu dei um exemplo para a pessoa entender aquele termo de transporte, porque não é fácil entender não, meu amigo. Não é não. Tá bem claro isso aí? Tá? Agora eu vou fazer o seguinte. Vou pegar aqui, ó, em 3 dimensões,
Aqui eu tenho meu vetor posição, R. Tá? E vou fazer o seguinte, o R, né, vai ser meu XI, que não tem nada a ver com esse I aqui, mais YJ mais ZK. Certo? Tá? Sim. Então, o meu DR vai ser... Eu vou escrever, não custa nada, D1 de R, D1 de X, né? Certo? DX, né? Mais... tudo bem. Aqui, D1 de R, D1 de X, gente, é I, né? D1 de R, D1 de Y é J. Então, meu DR vai ser igual a DXI mais DYJ mais DZK. Certo? Certo. Tá bem claro? Tá tranquilo. Agora, depois eu vou falar sobre o Nabra-Phi, tá? Ele está engasgado aqui na minha garganta, tá? Nabra-Phi, né? Eu escrevi ele em algum lugar? Não. É D-ROM de Φ, D-ROM de XI, mais D-ROM de Φ, D-ROM de YJ, mais D-ROM de Φ, D-ROM de ZK. Tá legal? Tá? Sim. Olha, essa aqui, atenção, vou falar e não vou dizer o porquê agora. Isso aqui não é a definição de gradiente. Isso aqui é o gradiente num caso particular. São em cartesiana, né? Mas não é a definição. Depois eu vou falar por que eu estou dizendo isso. Eu estava numa banca, o orientador só faltou me dar um chute, né? Mas ele era pequeno, eu tenho 1,84 m, aí não deu. Né? Porque um aluno colocou uma definição, eu falei, isso não é definição, pô. Depois eu te explico qual é a definição. Né? O orientador ficou louco. Isso no departamento de matemática da PUC, hein? Tá? Então, olha só. Fala. Deixa eu fazer uma pergunta, só com relação à notação, não é questão de conteúdo. Normalmente, a análise de fluidos se usa... Desculpa, para, vou te corrigir. E se for conteúdo? Pode falar à vontade, pelo amor de Deus, tá? Eu é que vou cortar ou não, tá? Fala. A notação que se usa na análise de fluidos é XYZ, é X1, X2, X3... Aí é que está. Olha só. Se você pegar um livro tradicional, tá, para graduação, tá, é XYZ, UVW para velocidade, entendeu? Tá? Mas se você pegar, por exemplo, já mais avançado, por exemplo, vou dar um exemplo para você. Tá? As minhas aulas, oficialmente, me pediram lá na UERJ, né, para os alunos usarem. Tá? Então... é o que eu estou dizendo para você. Tá? Se você pegar um livro, né, não vou chamar nem de mais avançado, mas um livro que usa análise tensorial, né, a notação vai ser tensorial. Certo? Só isso. Tá legal? Tá. Gente, ó, quando eu corto, vocês sentiram, não é a pessoa, não. Tá? Pelo amor de Deus. De jeito, não estou aqui para agredir ninguém, para ser chato, não. Só que eu corto em benefício do grupo, só isso, mais nada. Tá? Sim. Tá? E eu tenho experiência para cortar, né? Porque um professor bobão aí vai cortar, vai ser mal educado, vai ser não sei o que lá, a pessoa, né, manda para aquele lugar com toda razão. Mas olha só, vou fazer o seguinte, ó, ninguém pode me proibir de fazer isso aqui, ó. Eu quero achar o produto escalar do vetor Nabla-Phi pelo vetor DR. Concordam comigo? Concordam ou não? Vocês não podem me proibir de fazer isso. Tá? E nem pergunta por quê. Tá? Porque eu vou dizer porque eu quero. Tá? Então, olha só.
Vou fazer essa multiplicação aqui, ó. Tá vendo aqui? Tá? Todos vocês concordam que eu tenho isso aqui, ó. Não é muito fácil? Opa, tá faltando DZ aqui. DZ. Viram aí, ou não? Hein? Sim. Sim. Ô, Maçom! Sim. Maçom! Oi, professor? Tá gostando ou não, Maçom? Tô gostando. Por favor, Maçom, tá? O Leandro também, o Fernando também, entendeu? Pode me cortar, tá? Deu Gente, pra ver que o produto escalar vai dar um escalar, I com I vai dar 1, lógico, lógico. Não é I com I, não. Fala assim, I escalar I, Escalar I. I com I é outra coisa, tá? Não é. I escalar J, né, é 0, porque eles são ortogonais, né? Exato. A gente fala o seguinte, são ortonormais. Porque ortonormal é além de ortogonal. Quando você fala ortonormal, quer dizer o seguinte, além deles serem ortogonais, o tamanho deles, né, a magnitude vale 1. Entende? Então você fala assim, esses meus vetores são ortogonais. Não tem compromisso, né, do módulo ser igual a 1. Quando você fala, a minha base é ortonormal, né? Em inglês também é orthonormal, tá? Mas tudo bem. Viram isso, gente? Viram ou não? Sim. Sim, Olha que interessante. Eu obtive, independente dessa relação, ó, essa relação aqui está para cima, não tem nada a ver para baixo. Ó. Eu cheguei à seguinte conclusão, que isso aqui é Defi. Que bacana, gente. Olha que interessante. Viram ou não? sim. Então, é uma pena, né? Graças a Deus tá. Eu vou fazer o seguinte, eu vou dar um intervalo, tá? Só para o vídeo não ficar grande, tá? Tá? Tá legal? Intervalinho rápido. Intervalinho rápido. Tá?